Olá pessoal, nós vamos ver hoje como construir tabelas com o site HTML. Vamos usar o Microsoft SharePoint Designer, tá? Ele, a princípio, para a disciplina, em questão de estudo, ele não é muito aconselhável, porque ele tem um autocompletar eficiente demais para quem está começando a aprender. É bom que a pessoa desenvolva, tecle, digite, né? Ele, em questão de funcionalidade, ele é muito parecido com Dreamweaver, né? Outro programa. Aqui ele é dividido na parte de cima, que nós temos a parte de código, onde nós digitamos, e apertando F5, aqui embaixo ele mostra como ficaria na página, lá no navegador. Então nós vamos ver aqui alguns recursos da tabela. Para começar, a tag Table, ela define a tabela. Nós fazemos o TR, que ele vai determinar a linha da tabela, e o TD vai definir a cédula, né? Aquele quadradinho da tabela. Então eu fiz um TD aqui, fazer outro TD aqui também. Se apertar F5, aqui embaixo ele já está mostrando. Nós temos dois TDs, né? Então aqui já está começando a se formar uma tabela. Deixa eu construir as outras linhas dela. F5, tá aqui, ó. Ele está formando a tabela, né? Bem discreta aqui. A gente chega aqui, né? Oi. E nesse daqui, tchau. F5. Ele desenhou dentro de cada célula. Então, o TR ele tem a abertura, o fechamento, definindo o início e o final daquela linha da tabela. O TD definindo o início e o final de cada célula que você constrói. Logo, vamos para cá. Vamos definir alguns estilos. Temos, por exemplo, aqui o Align. O Align nós podemos definir que ele fique no centro, à esquerda ou à direita. Vou colocar no centro. Ó, a tabela foi lá para o meio. Vamos ver outros recursos. Temos o Cell Padding. Para vocês descobrirem, né, o que cada recurso faz. Ah, eu não lembro para que ele serve. Testa, e testa com valor grande. Vamos botar aqui 50 pixels, né? PX de pixel. Atualizamos. E olha só o que aconteceu. A tabela, cresceu. Mas o que cresceu exatamente? Ele criou 50 pixels de distância entre o conteúdo da cédula com a sua margem. Agora, Cell Space. O Cell Space eu bato lá também, 50 pixels. F5. Aumentou mais. Mas o que aconteceu? Ele criou uma distância entre a borda da cédula com a borda da tabela. Remover esse daqui. Pra vocês verem de novo. Aqui, ó. Aqui está o quadradinho da tabela e a distância dele para as outras cédulas e para a própria borda da tabela. Falando em borda da tabela, temos o border. Pode ser também em pixels. Vamos colocar 1 pixel. Criou lá aquela pequena bordinha. Vou colocar uma maior para vocês verem qual é a mudança que há. Pronto, 10 pixels já criou essa borda bem maior. Se eu chegar aqui, botar lá 50, vai botar a borda de 50 pixels, toda grande. Interessante, não? Então, vocês vão ajeitando a tabela da forma que vocês bem entenderem, do modo que vocês acharem mais agradável, né? Vários recursos podem ir sendo adicionados. Por exemplo, aqui no TD, nós podemos definir na cédula, né, o tamanho dela. Aqui vamos definir uma altura grande, para a gente ver qual que é a diferença que acontece. F5, pronto.
Ele definiu aqui uma distância entre a letra e o topo. Não, mentira, ele definiu a altura da cédula, a altura de 50 pixels, né? Então ele no mínimo vai ter essa altura. Agora ele vai ter no mínimo essa largura. Pode ser definido em cada cédula, né? Ou então aplicar um estilo para todas elas. Sobre mais formas de organização da tabela, né? Nós temos, por exemplo, o T-body, o T-foot e o T-head. Eles são como que o cabeçalho, o corpo e o rodapé. É só questão de estruturação, né? Você coloca assim, mas é só para diferenciar que esse trecho, né, é o cabeçalho, esse trecho é o corpo, esse trecho é o rodapé. E ele cria uma diferença muito pequena dentro da tabela, mas perceptível. Outra técnica que pode ser interessante para vocês é o caption, porque o caption ele define o título da tabela, né? Então, vamos lá, título F5, então tá lá, o caption, ele é um título para uma tabela, né? Então a tabela, eu quero colocar um título para minha tabela, você usa o caption e ele vai estar lá definindo bonitinho. Então é isso, acho que já falei bastante nesse vídeo, né? Reveja para memorizar, caso não esteja ainda claro, qualquer coisa é só procurar a monitoria.